E aí, galera, eu sou o Victor, Eu sou o Danilo, eu tenho 32 anos eu tenho só 28. e a gente vai contar um pouquinho da nossa história com a substância e a gente não pode nem falar o nome aqui, como que foi nosso primeiro contato. Apesar de eu ser mais velho, o Danilo teve contato com a droga muito antes. Dando um resumão introdutório aqui, somos ex-dependentes químicos de uma tal substância aí, um pozinho branco, né? Tô falando assim, vocês já vão entender. E a gente saiu disso recentemente. Foi uma luta difícil, passando por bastante dificuldade, bastante coisa ruim. Quase acabou com a gente, Quase levou a... literalmente. E a nossa ideia com esse canal, também com as outras plataformas, TikTok e Instagram, é contar essa nossa história, esses nossos relatos para vocês, a fim de ajudar a sair dessa vida também. Então, a gente nunca, bom, pelo menos eu nunca fiz isso, né, de criar um canal, contar, então, perdão aí por ser tão amador, mas a gente vai, pelo menos, ser bem espontâneo aqui, contando a nossa história. Então, o Danilo vai começar aí contando como que ele teve o primeiro contato, né, com essa substância aí tão ruim. O meu primeiro contato foi há mais de 10 anos atrás, na época de adolescência ainda. Existem outros tipos de substâncias aí que adolescente gosta, como bebida, por exemplo. E a gente, bom, cidade pequena não tem muito rolê diferente para fazer. Então a gente acabava se reunindo ou na praça, ou em algum ponto turístico específico. Lá na minha cidade tem uma represa que a gente se encontrava lá, mas tinha algumas vezes que a gente ia para o cemitério para poder utilizar essa tal substância. O pessoal que andava comigo, pelo que eu depois já usava, nunca me forçaram a usar. Só que teve uma vez que eu tive uma curiosidade, porque falavam para mim que quando a gente fica muito bêbado e usa essa substância, a gente meio que fica apurado para poder beber mais depois. E eu caí nessa. E todo mundo, o grupinho falava, eu também falei várias vezes, ele já falou várias vezes, que vai ser só uma vez, quando eu quiser eu paro. E não parou, até recentemente. Aí você, nas festas, você continua usando? Depois, nessa parte da minha adolescência, eu usei uma vez só, depois teve um bom tempo sem usar, tive um bom tempo longe disso. Anos depois, quando eu entrei em um relacionamento, eu também usava e acabei usando ali porque é difícil para quem usa. Você que está assistindo usa, sabe que é difícil quando você vê uma pessoa usando aquilo que você já foi viciado, que você já usou e gostou, é difícil se controlar. Então, acabei usando de novo anos depois, mas esporadicamente. E tem os gatilhos também, né? E a bebida não era um gatilho para você? Não. Eu usava desculpa de que eu estava muito bêbado e queria melhorar para continuar bebendo. Para a bebida, eu não tinha limite nenhum. Então, eu começava a beber, bebia até passar mal, queria melhorar para continuar bebendo, curar uma ressaca por outra ressaca. Então, isso era um escape, remédio para poder continuar bebendo. Aí depois que vocês terminaram, você nunca mais teve contato? Às vezes eu comprava, às vezes dava vontade de usar sozinho. Mas até então era mais controlado. Era mais controlado. E quando nós... Por isso que é o que eu caía naquela coisa de quando eu quiser eu paro. Isso foi nos seus 25 anos? Aí já foi por 25, 24 anos aí. Agora é bem veio. Bom, eu casei muito cedo, né? Eu casei com 22 anos, mais ou menos. E eu fiquei 7 anos casado. Então, e era uma vida assim, eu sou muito de jogos online, computador e tudo mais. Então, festa, balada, nunca foi meu forte, né? Então, eu achei uma pessoa que também gostava de jogos, então era dois viciados em jogos, e então a gente não saía de casa. Então eu perdi todos os meus 20 anos ali, né? Que é onde as pessoas queriam ver das coisas ilícitas aí da vida. E quando eu terminei, eu falei, bom, vou curtir o que eu não curti, né?
vou tirar o atraso comigo. E era festa todo final de semana, sexta, sábado, se possível até domingo. Comecei só com bebida. Também eu sou muito fraco para beber, não gosto de beber até hoje. Mas para não ser o careta do rolê, né? Eu comecei com a bebidinha. Aí eu conheci uma pessoa e essa pessoa já era adepta às arroba, né? Era adepta àquelas balinhas coloridas, sabe? Só que como eu fiquei tanto tempo assim, tipo, dos meus 20 aos 30 dentro de casa, só com jogos, eu tinha uma mentalidade assim de adolescente. Então eu morri de medo, né? Tipo, a gente só tem muito tabu, muita coisa que a gente só ouve falar. Ah, você vai tomar, você vai morrer. Você vai tomar, você vai infartar. Saí com o cara, me ofereceu, não quis. Saí de novo, me ofereceu, não quis. Só que uma hora você aceita. Só que esse cara, ele sempre me falou o seguinte: eu nunca vou deixar você usar a tal da substância, né? A farinha. Aí eu perguntei pra ele, por que disso, né? Tipo, por que ele usa tanta coisa? Porque ele usava tudo. Mas isso ele dizia que não. Ele falou que foi por conta de problemas com um ex dele. Pra mim, só aquelas balinhas já estavam sendo mágico. Então eu era muito viciado. Enfim, no final de semana, eu ia às vezes pra lugares assim, balada, música que eu nem curtia, só pra tomar e ficar doidão. Ficar travado. Nossa. Quem já passou por isso sabe que é horrível. Hoje eu não consigo sentir nenhum cheiro. Eu sei que ele usava, sim, essa substância que a gente tá comentando, esse pozinho branco, escondido, porque ele tinha umas alterações de humor muito dessa substância, sabe? E então era briga atrás de briga, não durou nada, foi uma doideira. Aí eu fiquei mais um tempo solteiro e conheci o Danilo numa balada aqui da cidade. Você já tinha usado as balinhas, né? Já. Eu já tinha usado bala. Meus rolês de cidade pequena e tudo mais, não tinha lugar para usar bala para poder curtir uma vibe. Só quando eu ia em uma festa grande, raramente eu ia. Eu fui numa festa grande, mas com você. Outras festas grandes que eu ia era sertanejo, Vila Mix, isso daí rola só bebida. Começando a sair, ele usava a balinha também, tal, mas a gente nunca chegou a tocar no assunto desse pó, né? E aí teve um rolê que a gente foi, e ele tomou uma dessas balinhas muito forte. Foi até por engano, mas outra história. E aí ele caiu no erro de achar que funcionava igual a bebida, porque a bebida, quando você tá muito bêbado, você vai lá, né? E melhora. Você usa lá teu pó e melhora. E ele achou que ia acontecer a mesma coisa, porque ele começou a travar na festa, né? No rolê, lembra? Ele começou a travar. E aí ele falou, vamos atrás. E eu nunca tinha usado, tal. E até então eu achei que a gente ia atrás só pra ele, né? Mas foi o meu primeiro contato, assim, vendo alguém usar. Não lembro se foi naquele rolê que eu usei, mas foi o que desencadeou o gatilho pra, tipo assim, qualquer coisinha a gente ia atrás. Chega uma hora, pô, seu namorado tá usando. Você vê que ele dá uma melhorada, ele dá um gás. Qual é a dessa coisa aí? Porque não adianta. Não adianta. Se você vê, conforme vai indo ali convivendo com a pessoa, você vai ter curiosidade para usar. Seja um namorado, seja um grupinho de amigos, você vai ter tentação. Eles vão fazer você usar. E você, uma hora você vai, porque você vai estar, tipo... Você não vai querer ser o careta do rolê, sabe? Você não vai querer deixar ninguém ali chateado por você ter negado. Você vai lá e você cede. E é nesse ceder que você se emburaca. Quando você dá a primeira, já era. Como uma frase que eu ouvi, um é pouco e 1000 não basta. Gente, realmente, não experimenta. Porque basta uma descarga de dopamina para você ficar viciado naquilo ali. E aquilo ali
cada vez que você usa, menos efeito vai te dar e mais você vai querer usar. E assim, ela afeta as pessoas, cada um de um jeito, né? Essa substância em específico, ela mexe muito com uma parte do cérebro e ataca, eu vou dizer assim, não sou um psicólogo para dizer, mas ataca no seu maior medo. Eu tenho ansiedade, tenho TAG, ansiedade generalizada, e eu tenho muito medo de abandono. Então, eu ficava com medo de ser abandonado. Mas no comecinho, quando você tá lá, você acha que tá no controle, você tem essa falsa ideia de, não, eu vou parar quando eu quiser. Vou usar só hoje, depois só semana que vem. Quando você vai perceber, você tá todo dia. A cada 10 minutos você tá querendo um. E isso daí vai te deixando louco. Enlouquece mesmo. Se te transforma em outra pessoa. No começo, quando a gente começou a se relacionar, apesar de eu ir em festa, usar essa bala e tudo mais, eu era muito regrado em academia. Então, a droga, ela demorou para começar a me causar paranoia. Ela não te deixa comer. Você não come. Você bebe, mas você não come. E, cara, foi questão, assim, de meses para eu começar a definhar. As fotos que eu tinha antes, eu nem uso mais nas minhas redes sociais, porque parece que é montagem, né? Até hoje eu tô me recuperando ainda do que ela fez comigo, porque, cara, eu fiquei pele e osso. A paranoia que ela me pegou. A paranoia que ela me pegava era de insegurança. E isso afetou demais nosso assunto. Demais. Aí a história para outros. Os primeiros meses foi bom. Nós não vamos ser hipócritas, né? É bom. Não é à toa que é viciante. Tudo que é viciante é bom. Isso a gente não pode negar. Só que chega um certo momento de tanto você usar, pode ser essa substância, bebida, qualquer tipo de droga, vai chegar uma hora que vai começar a te afetar de uma forma muito, muito negativa. Foi o gatilho ali de todo o nosso problema, nossa depressão, tipo, depois eu comecei a usar, e depois começou a se tornar algo que a gente usava de final de semana. Eu tenho problemas com meu pai, isso pode ser também para história para outro vídeo e tudo mais. Graças a Deus, assim, meu pai me proporciona uma condição boa para eu me tranquei de casa. Depois de uns 6, 7 meses de uso, eu não saía de casa. Então eu não trabalhava, não fazia nada. Era droga, só droga. E, mano, nem vou considerar a bebida, porque beber é uma droga também, mas nem vou considerar isso. Mas essa droga, ela vai tirar, essa substância, ela vai tirando as coisas de você aos poucos e você nem vai percebendo. Até tirar a sua vida. Até quase tirar. Chegou quase nisso. Então vai te afastando da família, vai te afastando dos amigos. Quando você vê, você não está conseguindo mais trabalhar, você perde seu dinheiro, você começa a perder suas coisas dentro de casa. E quando você vê, você tá trancado. Eu tinha, não sei, uma fobia, me deu uma fobia social, assim, de não querer ver ninguém, sabe? Ficar trancado dentro de casa. Eu tenho 2 gatas, que eu não via nem minhas gatas. Ficar dentro do meu quarto, trancado, e eu não via nem minhas gatas, sabe? Tipo, depois que passou toda essa doideira, bateu aquele arrependimento do nosso, né? A gente pega o bichinho pra cuidar e faz isso. Então, o que a gente quis falar aqui, como foi o primeiro contato, não é culpa dele, ele não me ofereceu, realmente foi tipo a alternativa que a gente achou ali naquele dia que ele tava ruim, achou que ia dar certo, e aí despertou a minha curiosidade daquele adolescente que ficou tanto tempo casado. Que mal que tem, né, dar uma experimentadinha. Hoje eu sei o mal que tem. A gente caiu nela, assim como muitas pessoas caem, principalmente jovens. Eu caí na adolescência, consegui ficar um tempo longe, mas logo voltei. E é uma coisa que te pega. Pega pra valer, vai tirando tudo que a gente gosta, tira as coisas que eu tinha prazer em fazer, em desenhar, escrever, cantar. Eu tentei ter canal no YouTube, eu gostava de gravar, e tudo isso foi me tirando. Foi por conta da substância. Tudo isso vai fazendo você perder a vontade das coisas até perder a vontade de viver.
Então foi tirando tudo que eu amo de perto de mim e quase tirou o amor da minha vida. E assim, o que a gente quer falar aqui para vocês, deixar de aviso para vocês. Se vocês estão nessa, a gente não vai julgar vocês. Pelo contrário, se a gente puder ajudar nem que seja uma pessoa, a gente vai estar super feliz, tá? Gente, vocês não estão sozinhos, tá? Tipo, a droga faz você achar que você tá, mas você não tá. E se você tem algum amigo ou familiar que tá nessa substância, nessa droga, não deixa ele sozinho, sabe? Não abandona ele. Não cai nessa de tipo, ele tem que se aceitar doente. Não, gente, ele nunca vai se aceitar doente. Você tem que insistir. Insiste nele enquanto você pode. Porque ele já desistiu dele. Então, às vezes ele só precisa de alguém para não desistir dele. E tem uma coisa assim, essa substância, ela deixa a pessoa irreconhecível, deixa a pessoa com uma outra personalidade. E às vezes essa personalidade não te agrada. Então, se você tem um amigo e você sabe que está usando essa substância e ele mudou o jeito dele de ser, tá mais agressivo, tá mais recolhido, escondido, não desiste dele. Mesmo que ele esteja insuportável, não desiste, porque igual ele falou, ele já desistiu dele. Precisa de alguém que não tenha desistido do lado dele. Mas se você estiver ali com ela todo dia, ajudando ou procurando soluções, você já vai estar fazendo a sua parte. E se o pior vir a acontecer, você não vai ter esse peso na consciência aí pro resto da sua vida. Pode parecer o fim do mundo? Pode, mas tem uma solução. Eu sempre uso uma frase com ele que é assim: eu não desisto fácil, de nada. E eu fiquei nisso, insisti, não desisti, por mais das coisas que aconteceu entre a gente, que a gente vai contar alguns relatos ali, não desisti. E quando a gente ficou um tempinho longe, a gente estava conversando por mensagem, e a última mensagem que eu mandei para ele foi: não desiste da gente. Então, não desista de tentar sair, não desista de tentar ajudar teu amigo, teu familiar, não desiste. A chave é essa, não desista. A gente não tá falando que vai ser fácil, pelo contrário, vai ser muito difícil. A gente vai falar depois dos nossos gatilhos e tal, o vídeo tá longo. Segue a gente no Instagram, a gente tá começando agora. Desintoxicaí, @desintoxicaí no TikTok também. Mesma coisa, desintoxicaí, sem o acento no último i. Desintoxicaí. Tá escrito aqui embaixo. Lá a gente vai soltar as caixinhas de perguntas, vai fazer nossos stories, mostrando a nossa rotina, como que a gente tá, porque a gente faz o quê? Uns 2 meses que a gente tá limpo. Então, a gente tá bem recente e a gente quer compartilhar esse nosso progresso com vocês. Então, às vezes tem coisas curtas, tipo, do dia a dia mesmo, válvulas de escape para esses gatilhos, que a gente pode estar compartilhando ali nos stories. E vocês podem estar acompanhando. Trocar experiência é muito bom, tanto para quem já se curou, para poder ajudar quem está se curando. E quanto quem ainda está precisando de ajuda, fala: nossa, mano, hoje tá foda, hoje eu já dei uns 30 e tô aqui, não sei o que eu faço. Cara, não hesitem em deixar seu comentário, não hesitem em chamar lá no Insta. A gente tá aqui para ajudar. A gente tá aqui para fazer o que não fizeram por nós. Tem muito pouco conteúdo sobre isso na internet, ainda é um tabu muito grande, o pessoal tem medo de falar disso. E tem muita hipocrisia envolvida, sabe? Então aqui a gente vai falar no e cru. Que não é, não é. Né? Eu tenho certeza que algum relato nosso vocês vão se identificar, você que usa. Tenho certeza, em algum vai encaixar. A gente vai contar o que a gente está fazendo para superar tudo isso. Então, aos poucos, a gente vai comentando tudo com vocês. Então, fica ligadinho em todos os nossos canais aí, tá aberto para ouvir vocês também. Isso aí. Então segue lá, Desintoxicaí no Instagram e no TikTok. E aqui, se inscreva aqui no canal. Isso. Deixa o like. E ativa o sininho, é isso que fala, né? Deixa um comentário, deixa o like. E tamo aí para ajudar vocês.
Você não está sozinho.